Eu já fiz a apresentação, me antecipei, do Paulo Canas Rodrigues. Fique à vontade agora, brilhe também uma boa apresentação. Bom dia a todos, ainda é bom dia por 5 minutos. Então, meu nome é Paulo Rodrigues, eu sou professor do Departamento de Estatística daqui da Universidade Federal da Bahia. Eu vou falar um pouco sobre estatística, ciência de dados, inteligência artificial. Quando faltarem 5 minutos, peço que você me fale, por favor, para eu não me alongar. Então, o meu tempo, essencialmente uso o tempo profissional entre orientação de alunos, ensino, pesquisa, naturalmente, e contribuição para a comunidade estatística nacional e internacional. Então, eu tenho algumas atividades em várias associações, como foram mencionadas, a nível de associações estatísticas nacionais e internacionais. Aquilo que eu pensei falar hoje aqui, que eu vou falar, eu dividi em duas partes principais. Uma parte inicial um pouco mais técnica, uma parte secundária, uma segunda parte um pouco mais no âmbito do tema, que é políticas públicas. Então, eu sou estatístico e... Obrigado. Acho que não é da pilha, não. Então, esse senhor aqui é o John Tukey. O John Tukey, ele foi um estatístico muito influente e ele falava que o melhor de ser estatístico é que você pode brincar no quintal de todo mundo. Porque se você conhece os métodos, você vai conseguir aplicá-los a qualquer área do conhecimento. Quem está no fundo não vai conseguir ler nada, mas no final eu tenho o meu e-mail e quem estiver interessado pode me contactar e eu envio os slides, tá? Então, para que é que serve a estatística? Certamente tem vários alunos aqui que tiveram estatística, provavelmente muitos não acharam muito interessante, mas essencialmente é útil para medir incerteza. É importante medir a incerteza de certo acontecimento. A estatística ajuda com isso. Ajuda a testar hipóteses, a testar se algo é melhor que outra coisa, se um certo medicamento é melhor que outro ou não. Então isso é algo bem essencial. Para entender também a variabilidade, criar modelos, etc. Na área da inteligência artificial, uma coisa que a estatística sempre faz é tentar aprender dos dados. Ou seja, ter um conjunto de dados e tentar, com base em algum modelo, em algum tipo de análise, tentar entender. Isso normalmente é feito via inferência. Avaliar modelos, que é parte de validação, ver se esse modelo é melhor que aquele para um certo tipo de atividade, por exemplo, para prever séries temporais, como o colega falou, e também para tentar medir justiça em termos de resultados ou transparência. Tá? Então, essa frase que eu tenho aqui no final é: inteligência artificial aprende dos dados, estatística ajuda a dizer se nós podemos confiar ou não nesse resultado. Eu te coloquei este slide aqui. Isto aqui são dois professores, Marie Davidian e Thomas Lewis, dos Estados Unidos, e eles definem aqui o que é estatística. Estatística é a ciência de aprender dos dados, de medir, controlar e comunicar incerteza. Ou seja, é uma forma de aprender o que está nos dados, de medir, controlar e comunicar incerteza. Tá? Por isso é que eu falei inicialmente de medida de incerteza. Quem tem interesse em ciência de dados e estatística, este é um artigo interessante, é um artigo que fala sobre 50 anos de ciência de dados,
Foi escrito por David Donoho, de Stanford, e quem tem interesse aí um pouco mais na parte quantitativa de estatística e ciência de dados, pode dar uma lida que é bem interessante. Redes neurais. Talvez fique mais fácil se eu der o sinal. Desculpa. Talvez é mais fácil se eu der o sinal para vocês mudarem slide aí, não fiquem à espera. Redes neurais. Vocês têm noção o que é uma rede neural? Então, uma rede neural é um modelo. É um modelo baseado em probabilidades e em pesos. Tá? Imaginem que eu tenho um conjunto de imagens que são imagens de gatos e cachorros. Tá? Eu vou treinar uma rede neural para no final ela aprender o que é um gato, o que é um cachorro. Tá? Então eu no início, na parte de entrada, eu vou dar um monte de imagens. Vou dizer, isso aqui é um gato, isso é um gato, isso é um cachorro, isso é um gato. E ela vai treinar, cada ligação dessa vai ter um peso, vai ter ali uma espécie de regressão linear. E no final eu vou ter uma certa previsão, vou prever alguma coisa, vou prever se a minha imagem vai ser gato ou cachorro. Então, a rede é treinada com muitos dados, vamos avançar e vamos voltar para ajustar os pesos, e no final eu tenho uma nova imagem e eu vou perguntar, isso aqui é um gato ou é um cachorro? E ela no final vai-me responder, com uma certa certeza. Tá? Então, essa é a ideia de redes neurais. Depois, uma coisa, que é isso aqui, é como se fosse, para quem se lembra de regressão linear simples, é uma espécie de regressão linear simples. Então eu tenho aqui as minhas variáveis, ou os meus inputs, tenho aqui uns pesos e depois tenho alguma operação do tipo de regressão linear. Algo que está sendo falado muito ultimamente são modelos de linguagem de grande porte, que é o que está por trás de ChatGPT, de Gemini, de DeepSeek, etc. Então, essencialmente, esses modelos, eles geram texto. Tá? Eles são modelos de geração de texto. Essencialmente, quando vocês pedem ao ChatGPT para ele fazer alguma coisa, ele vai gerar palavra por palavra, com uma certa probabilidade. Essencialmente, ele começa em algum lugar, começa naquilo que vocês escrevem, e depois ele vai, entre todos os tokens ou palavras possíveis, calcular qual é aquela que tem a maior chance de ser a seguinte na sequência. E depois calcular a seguinte, e a seguinte, e a seguinte, até ter a resposta completa. Tá? Isso é como esses modelos funcionam. Agora, eles são treinados em todo o texto que está disponível na internet, e em livros, em revistas, em tudo o que possa existir, e esses modelos vieram fazer uma revolução imensa. Esses modelos, antes de 2017, não existiam. O que veio transformar foi um artigo de pesquisadores da Google, praticamente todos da Google, que se chama Attention is all you need. Atenção é tudo o que você precisa. Então, esse artigo, ele propôs uma coisa que se chama Transformers. E os Transformers é o que está por trás desses modelos LLM, que são os modelos usados pelo ChatGPT, por exemplo. Tá? E aquilo que eles fazem é essencialmente rodar um monte de texto, são modelos gigantescos que têm bilhões de parâmetros. Aquela rede neural que eu mostrei no slide anterior tinha talvez uns 15 parâmetros, algo bem simples. Isso aqui tem bilhões de parâmetros, então é um modelo imensamente complexo. Tá? E eles vão conseguir gerar texto, vão conseguir traduzir, sumarizar, ajudar em programação, etc. Como é que eles funcionam? Essencialmente, eles usam uma coisa chamada token. Um token é um conjunto de caracteres, que pode ser uma palavra completa ou uma parte de uma palavra. Então, o que eles vão prevendo é qual o próximo token. Tá? Então, a palavra pode não ser completa, pode ser só uma parte inicial da palavra e vai gerar a parte final. E eles usam mecanismos de atenção. Mecanismos de atenção é essencialmente tentar ver, naquele contexto do que está sendo gerado ou perguntado, o que é que faz mais sentido, o que é que tem mais correlação
com o que já foi apresentado anteriormente. Então, não é uma coisa puramente sequencial, é também tendo em consideração a tensão, ou seja, ver que talvez se eu tenho, por exemplo, o gato sentou no tapete, ele vai dar mais atenção à relação entre gato e tapete, tá? Porque as outras palavras podem não ser tão importantes. Então é algo nesse tipo. Em termos históricos, a parte de processamento de linguagem natural, ele começou com coisas simples, com modelos, aqueles que faziam as nuvens de palavras lá, as palavras mais repetidas. Depois teve um pouco de redes neurais recorrentes, que é essencialmente redes neurais que são sequenciais, vão simplesmente usar o que aconteceu antes para prever o que acontece depois. E depois vieram os transformers, que permitem não só fazer isso, mas também ver em termos de atenção. Ou seja, o que é que do passado é útil para prever o futuro, não apenas o mais recente, mas também coisas mais antigas. Eles vieram revolucionar o processamento de linguagem natural, obviamente. Você pode passar todos. E aquilo que eles fazem é gerar texto que parece humano. Se vocês usam o ChatGPT, certamente, ou algo parecido, vocês veem que o texto é parecido com um texto de humanos. Eles são treinados em conjuntos imensos de texto, como eu falei, e em termos de aplicação pode ser aplicado em qualquer área do conhecimento. Estavam há pouco falando sobre a parte médica, existem modelos especificamente treinados para diagnóstico médico. Tá? Então, como isso funciona na prática, lá a OpenAI, que é os donos do ChatGPT, eles treinam um modelo lá durante várias semanas, com milhões, bilhões de parâmetros e muito texto. E isso chama-se Foundation Model, modelo de fundação. Esse modelo depois, esse é um modelo que aprendeu de forma geral, mas ele não é expert em nada, não é perito em nenhum assunto. Depois é possível treinar esse modelo para que ele seja perito em diagnóstico médico. Então, como é que é feito? É usado, dado treinamento, dizer, se esse aqui são os sintomas, esse deve ser o diagnóstico. Se esse é o sintoma, esse é o diagnóstico. Então, isso vai ser treinado, isso chama-se ajuste fino. Então, o modelo geral, ele pode ser adaptado a uma certa área ou a uma certa tarefa. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Pode passar. Existem desafios e limitações. Eu vou passar estes 2 slides um pouco mais rápidos. Uma coisa que é um problema é que estes modelos são treinados com texto escrito por humanos. Humanos são racistas, são xenófobos, são homofóbicos. Então, essa informação é um viés que vai entrar nos modelos também. Então, isso é um problema. É um problema que tem vários grupos de pesquisa tentando reduzir esse viés. Tá? Então, é algo que... a parte cultural, por exemplo, eu estive num congresso na África do Sul há uns 3 meses e tinha uma pessoa lá, um professor, ele é chinês e ele mora nos Estados Unidos há muitos anos. E ele tinha uma imagem lá sobre que tinha Adão, Eva, a serpente e a maçã. Ele falou assim, se isso aqui fosse na China, eles não iam comer a maçã, eles iam comer a cobra. Então, isso tem a ver com a parte cultural. Os modelos são treinados com a cultura de quem? Dos Estados Unidos, do Ocidente. Então, isso faz muita diferença em termos de resultado. Eu vou saltar essa parte para não alongar muito no tempo. Pode saltar o próximo slide. Mais um pouquinho. Tá. Em termos de... aqui desconfigurou um pouquinho, mas como o pessoal lá atrás não vê, nem vai saber que se desconfigurou. Então, em termos de inteligência artificial em políticas públicas, existem imensos dados em programas sociais, em coisas relacionadas com a saúde, com segurança, com dados de registros administrativos, etc. Tudo isso pode beneficiar de inteligência artificial e inteligência artificial generativa. Pode passar. Então, essa frase que eu tenho aqui é: a estatística ajuda a dar estrutura
a inteligência artificial ajuda a dar escala, porque permite uma escala muito grande em termos de alcance e em termos de magnitude. Por isso, eu posso dar esses... Isso. Por exemplo, qual é que pode ser a utilidade da estatística, ciência de dados e inteligência artificial em políticas públicas? Eu tenho aqui 3 exemplos. Um é tentar antecipar problemas antes deles acontecerem. Eu estou colaborando com o pessoal da Fiocruz num projeto sobre diarreia. E o objetivo deles é tentar detectar um surto de diarreia em alguma região antes dele acontecer. Então isso vai usar um monte desse tipo de técnicas. Outra coisa é a previsão, como foi falado anteriormente, ou seja, prever quando é que pode acontecer uma enchente, ou quando é que pode acontecer uma chuva mais elevada, ou uma derrocada, etc. Então, essencialmente, a ideia é ir desde a estatística descritiva, que vai dizer o que aconteceu, para uma análise preditiva, que é o que é que vai acontecer, para algo prescritivo, que é o que é que devemos fazer. Então, é uma sequência. O que aconteceu, o que vai potencialmente acontecer e como é que vamos resolver isso. Tá? Então, em termos de Brasil, num projeto aí com os colegas, nós fizemos um monitoramento de queimadas na Amazónia, aliás, no Brasil inteiro, com particular interesse no Amazônia. Então fizemos uma espécie de entendimento espacial e temporal do que acontece nesse tipo de queimadas. Também temos um projeto com a Polícia de Segurança Pública da Bahia, em que o objetivo tem a ver com análise de dados de homicídios no Estado, e então a ideia é tentar fazer algum tipo de modelagem, quer seja de previsão, quer seja de entendimento onde estão possíveis locais de risco. Pode... Isso. Então, 4 coisas importantes. Viés e justiça. Ou seja, os modelos nós temos que reduzir ao máximo o viés e eles têm que ser justos o suficiente. Ou seja, viés em termos culturais, em termos sexuais, em termos de qualquer coisa. A parte de validar o modelo, nós temos que validá-lo. Ou seja, nós vamos ajustar o modelo e depois vamos verificar se ele se comporta à medida do que nós pensamos que deveria ser o resultado. Transparência é algo que é mais difícil, que é tentar entender o que está dentro do modelo. Se vocês têm um modelo com 1 milhão de parâmetros, é muito difícil entender relações de umas coisas com as outras. Então, essa é bastante difícil. E depois a parte de decisão, que tem a ver mais com a acurácia da previsão. Em termos de o que é que nós podemos fazer, é importante fazer parte de equipas interdisciplinares, porque precisa alguém que saiba mais detalhes sobre a inteligência artificial, mas se estamos a falar de políticas públicas, economia, precisa ter pessoas dessas áreas. Caso contrário, podemos tirar conclusões, mas nunca com o saber da própria área. Em termos de educação e treinamento, é importante que as pessoas que trabalham na área saibam um pouco de estatística, um pouco de ciência de dados, de computação, naturalmente, saibam programar um pouco. Em termos de educação, só lembrando aquilo que foi falado antes, eu tenho uma solução para a educação no Brasil e no mundo. A solução é muito simples. Não sei se eu posso falar isso online, eu acho que sim. Se todos os filhos de gestores públicos e políticos fossem obrigados a estudar em escola pública, todos os problemas sociais e educacionais seriam resolvidos. Esse é o meu ponto de vista e eu acredito que seja real. O que é que nós podemos contribuir para este mundo de inteligência artificial? Em termos de pesquisa, contribuir com o desenvolvimento de técnicas e metodologias que possam ser adequadas para usar inteligência artificial e fazer com que ela seja justa. Em termos de educação, preparar a próxima geração. Reparem, na minha opinião, toda a gente deve usar ChatGPT e esse tipo de modelos.
Os meus alunos, eu sempre digo que eles devem usar. Eles têm que aprender a usar. Usar como tutor, por exemplo, para aprender melhor, não para facilidade. Tá? Então, mas eu acho que é importante as pessoas aprenderem a usar. Em termos de colaborações, é bom tentar fazer sempre colaborações com a SEI, por exemplo, com empresas privadas, com universidades, porque por vezes existe uma distância muito grande de umas coisas para as outras. Tá? Eu estou falando mesmo assim, não sei. Eu estou vendo aqui o que está acontecendo, vocês é que não. Eu tenho aqui um slide de reflexões finais que digo o seguinte: os dados precisam de objetivo, ou seja, e análise humana. Sem uma análise humana, os dados são apenas ruído. Na minha opinião, inteligência artificial precisa de estatística, porque sem inferência é apenas uma caixa negra lá que não se entende muito bem como funciona. E políticas públicas precisam ética. Sem justiça é como se fosse poder sem justiça. Tá? Sem justiça. Então, entre algoritmos e pessoas, eu acho que devemos manter a inteligência humana e não artificial. Eu vou saltar os próximos slides. Os próximos slides eram apenas para fazer um pouco de publicidade. Nós temos um programa de pós-graduação em Estatística e Ciência de Dados e eu ministrei no semestre passado e provavelmente no próximo semestre uma disciplina sobre modelos de linguagem de alto porte, sobre Large Language Models. Então, eu vou desde o início das redes neurais básicas até à parte dos transformers e depois também um pouco da parte de inferência. Tá? Se puder passar para o último slide, por favor. Eu depois posso partilhar esses slides, se quiserem. Para o último, para o 29. Isso. Então, isso aqui, nós temos uma colaboração com a Associação Americana de Estatística. Quem de vocês tenha interesse em ciência de dados, é uma coisa chamada StatQuest, DataQuest, que é essencialmente uma competição a nível mundial para analisar um certo conjunto de dados para tirar conclusões. Nós temos ainda inscrições abertas. Estes são os meus contactos, o meu e-mail, o website, o link, Instagram e LinkedIn do nosso laboratório. E muito obrigado pela vossa atenção.